ela que bate um papo, está em Pelotas e bate um papo conosco sobre um assunto que me arrepia cada vez que eu falo, e sobre a data que vai ser feita em homenagem a todos os familiares e vítimas da tragédia da Boate Kiss, que acontece agora dia 27 de janeiro, sexta-feira, e toda a comunidade gaúcha e brasileira se solidariza com isso. Primeiro, quero agradecer, Kellen, muito obrigado, de coração mesmo, por atender a Acústica FM. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, o prazer é meu em poder falar com vocês, falar um pouco de tudo que aconteceu, né, e desses próximos, aliás, desses últimos 10 anos. Exatamente. Ayrton Lemos comigo, muito bom dia, Ayrton. Muito bom dia, Fábio, bom dia, Kellen. É um prazer estar com vocês. A Rádio Acústica FM que cobriu os 10 dias de julgamento em loco, e foi uma experiência marcante, né, profissional e, acima de tudo, como ser humano. A gente sai maior dessas experiências, né, e agora vamos falar sobre essa questão desses 10 anos, porque eu venho acompanhando o caso Kiss desde o início, né, em outras emissoras e agora aqui na Acústica FM, e o que chama a atenção é como se arrastou esse processo judicial e a demora, né. Essa é uma questão que a gente pode abordar, né, Fábio? Não, essa demora para dar uma resposta às famílias, né? Exatamente. Mas eu queria primeiro conhecer um pouquinho a Kellen. Kellen, você hoje mora em Pelotas, formada, como é que tu estás 10 anos depois desse evento da Boate Kiss hoje? Como tu estás? Bom, eu sou terapeuta ocupacional, né? Na época do incêndio eu cursava o 3º semestre de terapia ocupacional na UFSM. Moro em Pelotas, né? Trabalho num hospital escola em Pelotas. Sim. E hoje tá bem difícil, sabe? Eu dizer para vocês essa semana, principalmente. Na verdade, começou a cair a ficha dos 10 anos quando assisti o trailer, né? Tanto da série, que foi ao ar hoje, tanto do documentário que vai amanhã, né? Então, começou a cair a ficha que 10 anos se passaram. O Kellen, esta série que está sendo anunciada para a estreia hoje, vocês, como sobreviventes do evento, foram consultados, acompanharam um pouco esse processo para que a gente possa entender. Eu já vi ontem e não tive coragem de abrir ainda a série, mas para entender que é uma coisa muito real do que vai ser transmitido nessa série, desse sofrimento, dessa angústia que vocês tiveram, ou tem alguma coisa que é alusivo a um pouco mais exagerado o assunto, um pouco fora do contexto? Como é que tu viste esse assunto e como é que tu participou da construção dessa série? Bom, a série é baseada no livro, né? Todo dia a mesma noite, da Daniela Arbex, que foi escrito, se eu não me engano, em 2016. Na época eu não participei, não quis participar, né? E em 2020 a Daniela me procurou, comentando que teria uma série, não falou para onde seria, né? Mas que seria um streaming mundialmente, e perguntou se eu gostaria de participar, e eu disse que sim, porque as pessoas precisam conhecer tudo que aconteceu, né? Então, fiz uma reunião com ela e com o produtor, o diretor da série, eu não lembro agora, e contei toda a história. Então, a série é baseada no livro, né? Conta a história dos pais e de 2 sobreviventes. Eu já olhei, tá? Ela foi ao ar às 5 horas da manhã, acordei para olhar, já olhei toda. E a atriz que interpreta, né, a personagem que é amputada, no caso que sou eu, é baseado no livro, né? Mas como eu não participei do livro, foi baseado na minha história. Sim. E eu falando da minha personagem, tudo que aparece ali é real. Sim. Né?
só algumas coisinhas, assim, que é parte do que é baseado, né? Sim. Então, mexeu bastante comigo, sabe? Sim. Acredito que é muito importante, tanto a série quanto o documentário, para as pessoas saberem de tudo o que aconteceu e que acontece ainda esses 10 anos. O Kelly, me permite, sim, eu vou daqui a pouco contextualizando outras coisas e trazendo o assunto do Ayrton Lemos, que está aqui, que é uma pessoa que a gente conhece já há 2 anos, mas ele participou muito profundamente da questão do julgamento e a gente fica, de vez em quando, constrangido. Pô, vamos falar com uma sobrevivente do fato, como se quisesse tirar... eu vou tirar uma audiência, aumentar a audiência nossa por causa disso. Mas eu acho que tudo é o contrário. O que tu está nos proporcionando hoje aqui, pela primeira vez em 10 anos, nós estamos conversando diretamente com a pessoa que estava dentro desse ambiente, é justamente para que a história não se repita de outra forma. Que a história possa ser mudada em eventos, em coisas, em festivais, em novas boates, novas construções, que não se repita. Infelizmente, vocês, como sobreviventes, serão chamadas pela imprensa justamente para poder externar isso de forma bastante fortalecida, para que a gente preste atenção, porque hoje eu estou aqui acompanhado, por exemplo, com a Amanda, que é uma amiga nossa de longa data. Ela tinha 17 anos naquela época. Ela, daqui a pouco, não frequentava tantos eventos à noite, noturnos, ambientes fechados, como a gente frequentava, como no meu caso. Então a gente tem momentos da juventude nossa que desconhecem o que vocês passaram naquilo. Por isso que é super importante tu depor para nós esse assunto, para que a gente possa fazer que essa turma mais jovem perceba a importância de estarem alerta, de cobrarem, de serem fiscais também das coisas que acontecem errada, para que depois nós não possamos ter novas vítimas acontecendo daqui para trás. Então, eu queria perguntar para você, qual é a idade que a Kellen tinha no dia 27 de janeiro de 2013? Eu tinha 19 anos. E justamente, tudo isso que tu falou, né, é muito importante. Nós viemos de uma luta, né, de quase 10 anos, apesar de ter acontecido o julgamento, né, deles terem sido condenados, teve a anulação. Eu acredito ainda que Brasília vai reverter isso. Então, conta toda essa nossa história, tudo isso que aconteceu, né, tudo isso que vivemos nesses 10 anos, e as pessoas julgam bastante, as pessoas não se colocam no nosso lugar, né? Nós lemos ou recebemos mensagens maldosas, e é importante que as pessoas vejam, tanto a série quanto o documentário, e que foi dito muito que as famílias e nós sobreviventes queremos vingança, e não é isso. Nós queremos justiça, tanto para esses jovens que estão começando a sair, né, para que voltem para suas casas, voltem para suas famílias e tenham um lugar seguro, que possam ir e voltar para casa. Só para passar para o Ayrton, a nossa amiga Amanda, que está aqui comigo na sala, ela estava lendo o livro e ela disse que tinha que parar de ler o livro pela emoção, porque tem pessoas que conseguem introduzir-se no personagem, e ela disse que tinha que parar de ler o livro, que era muito impactante. Só para contextualizar o quanto é importante a gente tentar entender isso. E Ayrton, contigo a pergunta agora. Ellen, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao dia do veredito, né, da sentença, né, lida pelo Dr. Orlando Fassini. Qual era a sensação de vocês ali? De que estava resolvida a questão, de que eles seriam punidos de fato, ou vocês temiam reversões? Eu queria esse relato de uma sobrevivente, porque é importante a gente dar essa dimensão do que foi essa anulação do júri, né? Como é que foi a tua sensação na hora? Não, está resolvido, eles vão ser punidos, é uma punição justa para esses 4? Qual foi a sensação? Olha, foi de alívio, tá? Tu que acompanhou os 10 dias, né? Tu
viu tudo que aconteceu, muita gente de fora que não acompanhou ou não olhou, né? O júri não entendeu o porquê das condenações, né? E foi alívio, porque eu achei que o momento que saiu a condenação, eles iam cumprir a pena para o quê? Para que não aconteça novamente. A nossa luta é essa. Eles vão cumprir a pena, iriam cumprir a pena e voltar para suas famílias, né? E a nossa luta sempre vai ser essa, que as pessoas saiam e voltem para casa, saiam em segurança, e justamente a condenação é para isso, que as pessoas fiscalizem, que cada entidade fiscalize, cobre e que tenham lugares seguros para os jovens saírem. Sim, o Kellen, só uma questão importante aqui de perguntar para ti a respeito sobre a questão da condenação, do momento disso que aconteceu. Vocês, os pais de vocês, familiares, fizeram uma pressão incrível durante esses 10 anos. Pergunto assim, tu acha que não houvesse essa pressão, esse envolvimento da família, das famílias, esse processo teria sido de outra forma ou não? Olha, eu acho que talvez eles não teriam ido a júri popular. Não ia demorar muito mais anos, já demorou muito tempo, né? Quase 9 anos. Ia demorar muito mais tempo, ou talvez não houvesse nem júri para as condenações. Nós sabemos que mais pessoas deveriam estar no banco dos réus, tá? Mas os 4 que estão lá, que foram condenados, têm culpa. Sim. E bastante, né? Corre um processo na justiça, na Corte Interamericana, se eu não me engano, tá? Contra as outras entidades. Então, não eximiram a culpa, né? As outras, cada um tem sua parcialidade de culpa também. Então, na tua avaliação, outras pessoas deveriam estar no banco dos réus. Também. Tu te referes ao poder público, a quem especificamente? Ao prefeito, o município, né, o prefeito que responde, aos bombeiros que foram condenados há muito pouco tempo, estão na justiça militar, né, e mais pessoas que foram indiciadas, né, mas também os 4 réus que têm a sua parcialidade de culpa e foi provado no julgamento. Kelly, deixa eu voltar atrás um pouco no tempo. Você frequentava Boate Kiss já algumas vezes? Sim. Já frequentava? Sim. A primeira vez que eu fui na Boate Kiss foi... Eu fui para Santa Maria morar em agosto de 2011. Eu não lembro se foi agosto ainda ou logo depois. Eu frequentava. E lembro quando estavam fazendo a reforma. Porque foi em novembro de 2012. Eles fecharam a parte que estavam fazendo a reforma, colocando espuma, né? E deixaram só a parte de cima ali do bar de madeira e o outro palco lá atrás funcionando. Sim, então tu frequentou várias vezes lá o evento, o ambiente. Sim, porque era uma casa, né, mais para universitários, as festas eram para arrecadar fundos para formaturas, né, enfim, e a gente acabava indo. Esse tipo de acender fogos de artifício dentro da casa, tu já tinha visto isso em outras vezes lá? Não. Tanto é que o show dessa banda foi a primeira vez que eu fui. Na segunda-feira, até isso eu comentei no júri, que antecedeu o incêndio. Minhas amigas que foram na boate acabaram falecendo, tá? Elas foram na segunda maluca que tinha na Nove Cinto, que era a boate do outro sócio. Sim. E a banda tocou e fez show com pirotecnia. Sim. Isso eu lembro delas comentarem. Então, na mesma semana, isso. Isso, e eu não sabia, não tinha ido em show dessa banda. E tanto que o carnaval seria 2 semanas após, né? Ali na Kiss, era o bloco na Gandaia, e a gurizada fandangueira ia tocar. E aí vocês imaginem, num carnaval, se já estava super lotado num dia normal, né? Imagine num carnaval. Bom, Ayrton, tu vai me interrompendo porque eu tenho muita questão para...
Assim, eu não sei se tu acompanhas, né? A gente tem notado que durante muitos anos há uma flexibilização na Lei Kiss. Eu não sei se tu chegou a sair à noite novamente, como é que está a tua vida nesse sentido? E se tu acompanhas essa questão, porque há vários especialistas aí em direito dizendo que há um afrouxamento na lei, né? E tu voltaste a sair, como é que ficou essa questão do trauma, né? E se tu sais, se tu repara nessa questão, né, da segurança, até mesmo não numa casa noturna, né, mas até mesmo um happy hour, como é que ficou essa questão do trauma, e se tu acompanha também essa questão da lei, né, que tem muitos especialistas dizendo que há um afrouxamento em relação à legislação, né? Sim, a primeira vez que eu saí após o incêndio foi em 2013 mesmo. Eu acabei indo num congresso em Florianópolis, né, de terapia ocupacional, e acabei saindo. E foi muito difícil, por dizer para vocês, assim, sabe? A gente olha atentamente as portas, olha se tem extintores, olha o teto para ver se é alto, baixo, o que é feito o teto, e saí bastante durante esse tempo, né? Até a pandemia, depois eu parei. E sobre a flexibilização, acompanhei, né? Agora, por último, foi bem flexibilizado, né? Então, as pessoas não têm noção de quanto vale uma vida flexibilizando, né? Uma lei que foi criada justamente para que não aconteça novamente. Então, é muito triste ver essa flexibilização. Eu não sei se a gente pode entrar nesse fato assim, porque é uma coisa que acontece, mas quantas pessoas, assim, amigas, pessoas ligadas contigo, você perdeu no dia da boate, da tragédia da Kiss? Sim, eu perdi 3 amigas, né? 2 foram comigo, tá? E uma trabalhava. Então, as 2 que foram comigo, né? As 3, no caso, acabaram falecendo. E mais alguns conhecidos. Além do trauma que tu tem, obviamente, tu teve sequelas no teu corpo. Tu pode citar para nós que sequelas tu teve? Eu queimei 18% do corpo, os 2 braços, e perdi o pé direito. Como é que foi a minha amputação? Uhum. E como é que foi esse teu tratamento, eu digo, psicológico, né? Tu procuraste ajuda de profissionais da saúde mental? Como é que foi esse preparo? Porque hoje tu é uma profissional, né? Estava em formação à época. Tu falaste dessa questão de visitar outros lugares, como essa questão lá em Santa Catarina, né? E como é que foi esse acompanhamento da saúde mental? E foi com base em médicos, procurou médicos especialistas, foi por meio da psicanálise, psicólogos? Como foi esse teu acompanhamento, Kelly? Eu fiquei 78 dias internada. Logo que eu dei alta, eu continuei o acompanhamento de psicólogo e psiquiatra, tá? E eu resolvi parar por conta na época, porque eu acabava dormindo de dia e não dormia à noite, tinha medo, sonhava com, né, tinha pesadelo com o que aconteceu. Aí, como eu iria voltar para a faculdade, né, em setembro, eu dei alta em abril, teve toda a preparação, reabilitação, por prótese, fisioterapia, enfim, N tratamentos, eu resolvi parar de tomar, por conta, né, que na verdade foi errado o que eu fiz. E parei de ir na psicóloga também, porque eu não gostava de conversar com quem não tinha passado pelo trauma, né? Isso foi a minha maneira de lidar. E aí, hoje ainda eu faço tratamento, né? Uma vez ao ano eu vou no pneumologista, continuo o tratamento. Eu faço pelo meu plano de saúde, atualmente. Antes eu fazia pelo Hospital de Clínicas em Porto Alegre, no que eu fiquei internado. Hoje eu faço diretamente com o meu médico, pelo meu plano de saúde. E antes do julgamento, aliás, em 2017, eu voltei a tomar remédio, fazer tratamento com uma psiquiatra. Ainda faço, né, porque eu tenho crise de ansiedade. E
Antes do julgamento, em 21, aliás, de 17 para 18 eu fiz terapia, depois parei. Em 2021, antes do julgamento, eu voltei para a terapia. E aí tive que aumentar a medicação também com a psiquiatra, né, porque vinha bem ruim emocionalmente. E a minha psicóloga falou uma coisa que eu nunca tinha notado, que eu não tinha vivido o luto. Isso em 2021. Eu nunca tinha notado e me dado por conta disso. Porque eu tinha que ser forte, né? E mostrar que eu era forte para os meus pais serem fortes. Então, né, matei tudo no peito. E não vivi aquilo, e não me dei por conta disso. Então, ainda hoje faço acompanhamento com psiquiatra, como eu disse, e com pneumologista. Terapia eu parei depois em 2022. E não sentes uma falta de ajuda, eu digo, do Estado, né? O Estado brasileiro nesse apoio à tua saúde? Porque, pelo que estava nos relatando, tu estás arcando com essa conta, né? É o teu plano de saúde que está cobrindo, né? Não sentes uma falta do Estado, né? Para te ajudar nesses custos e esse tratamento? E eu falo não só uma ajuda, um auxílio a ti, mas também a outros sobreviventes, né? Como é que ficou essa situação? Há uma ausência do Estado nesse sentido, né? Dos governos, do poder público? Em Santa Maria foi criado um centro, né? Que na época eu fui atendida até ir embora de Santa Maria em 2015. Fui atendida pelo CIAVA, que eu acredito que ainda continue, tá? Para os sobreviventes que continuam em tratamento, e também para outras pessoas vítimas de queimaduras. E sinto muito mesmo uma falta de comprometimento, né, do Estado e do município. Tantas próteses que eu preciso, eu tenho que entrar na justiça. Já entrei com um processo em 2016, demorei 3 anos para ganhar, e agora vou entrar novamente, porque as próteses eu preciso trocar a cada 2 anos, né? Então, eu tenho que entrar na justiça para poder ganhar. Então, não sei agora se vai ser demorado ou não. O primeiro processo demorou 3 anos. E a primeira prótese que eu ganhei lá em 2013 foi um processo administrativo do Hospital de Clínicas com a Secretaria de Saúde, eu não lembro, Secretaria de Estado, não lembro como é que foi, por ter sido, né, o incêndio, né? Então, não somos tão acolhidos, posso dizer assim, sabe? Quando preciso de algum recurso, alguma coisa. Tanto que a medicação que eu estava tomando pro pulmão, eu consegui através do quê? Da VTSM, em parceria com a São João. Então, todo mês eu ia lá buscar, dava em torno de R$300 que eu não pagava. Então, vocês imaginem quem não consegue o convênio, não tem dinheiro, né? Fica ruim, fica muito ruim. E as medicações para ansiedade, tudo sempre fui eu que paguei. O Kellen, eu sei que tu tem um compromisso às 11 horas e 30 minutos, mas eu queria voltar, se tu pode me deixar me voltar um pouquinho no tempo. A Kellen saiu como de dentro da boate da Kiss? Pedindo para ficar viva. Eu não queria morrer. Alguém te tirou, tu conseguiu sair sozinha? Como é que foi a cena aí? Sim. E eu conversei muito com Deus naquela noite, né? Que eu não queria morrer, que eu queria ficar viva. Consegui tirar a sandália do pé esquerdo. Quando eu fui tirar a sandália do pé direito, a sandália acabou ficando no meu tornozelo e me puxaram para fora. E me colocaram na calçada. Foi aí que tu perdeu o pé? Aí, na verdade, não teve ruptura nenhuma, não teve nada. A sandália estrangulou meu tornozelo. Cheguei no hospital depois, quando me levaram, eu fui a primeira a chegar no Hospital de Caridade, não sabiam o que tinha acontecido, tá? Ninguém sabia que tinha acontecido um incêndio, porque me levaram de carro, não foi nem de ambulância. E quando eu cheguei no hospital, ainda estava minha sandália no pé, eu não sei que momento tiraram. Então acabou cortando a circulação, digamos assim. E aí, em decorrência disso, uns dias depois, tive que fazer a amputação. Quantos minutos tu te lembra
Tu te lembra da cena e quanto tempo vocês tiveram até tu sair dentro do ambiente? Olha, eu acho que eu tava do lado oposto, né? Da que pegou fogo. Então, eu cheguei na porta, foi aí que a fumaça tomou conta. Então, eu acredito que 40 e poucos segundos, 1 minuto, que é o que dizem, né? Tão rápido. Então, eu devo ter saído antes dos 2 minutos, porque eu não lembro em quanto tempo as pessoas desmaiaram, e eu não cheguei a desmaiar. Então, foi muito rápido. Tu saiu lúcida de dentro da boate? Lúcida. Bom, Lembro tudo, até chegar no hospital. Sim, que não se sabia o tamanho da consequência, o que estava acontecendo, foi tudo tão rápido no início, né? E eu fui ter noção e dimensão de tudo que aconteceu depois que eu acordei. 14 quem dias é depois. que tirou dedo da boate? Foi algum amigo, gente desconhecida? Quem é que... Não, foi o Gustavo, ele salvou várias pessoas também, ele aparece no vídeo quebrando a parede. E quem me levou da frente da boate para o hospital foi um dos guris que estava conosco. Tu vê, né? Bom, mas é assim, eu não sei, o Ayrton tem mais alguma questão, porque a Kelly tem compromisso, Ayrton. Não, é tranquilo. Todas as perguntas respondidas, agradeço muito a Kelly. E a gente fica emocionado, né, com esses relatos. A gente vê também a ausência do poder público no pós-tragédia, né, e lamenta esse tipo de coisa, né, esse tipo de processo mal resolvido, né. E a gente deseja sucesso para a Kelly na carreira, né. A gente sabe que ela é muito dedicada, né, a gente conhece bem a história dela, e o sucesso na carreira, né. E eu acho interessante o que ela falou, né, de viver o luto, né, e está na hora, né, Kelly, de todos viverem, né. Então, muito bacana esse relato da Kelly para os ouvintes da Acústica. Muito bem. Kelly, eu quero te agradecer de coração, a nossa equipe, a Camila, o pessoal que te procurou. Obrigado pelo carinho de nos atender. O assunto é bastante delicado, tem coisas que eu acho que a curiosidade dos ouvintes também gostariam de saber mais, mas a gente tem que ir devagarinho falando as coisas, né? Até para ti também se acostumar a falar, expressar um pouco mais as dores e os lutos, como tu disseste agora, né? E o Ayrton disse uma coisa interessante, né? Enquanto não houve o julgamento, pelo menos essa parte do julgamento, né? Eu tenho certeza que tu e todas as famílias que acompanharam não conseguiram relaxar, não conseguiram, assim, viver esse momento pós o julgamento. Então agora eu acho que é hora, assim, de repensar também algumas coisas. E acho que até da própria vida daqui a pouco, olha, aconteceu, foi julgado, bom, agora eu vou cuidar da minha vida daqui para frente. Obrigado pelo carinho de atender a Acústica, viu, Kelly? Eu que agradeço, é importante vocês sempre falarem sobre, e a nossa luta sempre vai ser para que não aconteça novamente, para que ninguém mais passe por isso. Obrigado. Muito bem, obrigado, Kelly, um abraço. Ayrton, fica na linha um pouquinho. Claro. Estamos aqui com 11 horas e 33 minutos, o Ayrton está na linha ainda? Ayrton, sim. Não, é só para e tu acompanhaste também o episódio do julgamento do Eliseu, só para considerar as pessoas que estão nos ouvindo, né? O caso do Eliseu Santos, que foi morto em Porto Alegre por tiro, 12 anos de julgamento, né? Exatamente. 12 anos. Então 12 anos. Não há como ter qualquer família que passou por isso, amigos mais chegados, passar por um momento de luto, porque não tem descanso esse assunto, né? E a Boate Kiss acompanhou durante aqueles 10 dias, e a Kelly, eu acho que disse alguma coisa, faltou muita gente nesse banco de réus, né? Exatamente, é uma questão técnica, né, que se diz que muitos estão respondendo a uma questão administrativa, mas se a gente analisar, Fábio, a partir daí que rola a morosidade. Porque fica se discutindo em qual espera cada réu vai responder, e só aí já leva uns 4, 5 anos. Eu vi um depoimento do juiz Lousada, que foi um dos primeiros juízes aí desse caso, e ele diz o seguinte, que há muita instância no direito brasileiro, né? É uma crítica que ele faz. E a defesa, por exemplo, dos réus, dos 4 que foram condenados, ela alega que outras pessoas deveriam estar no banco dos réus. Tá, mas afinal de contas, eles poderiam responder penalmente
pela tragédia na Kiss ou não. Aí o caso Eliseu também muitos réus no tribunal do júri, e tendo em vista que 3 foram absolvidos, se eu não me engano a conta aqui, então olha o tempo que se perde, né? Não é fácil. Com isso, e essa questão penal ou administrativa que se confunde, né? Que nem ela falou, a Kellen tem uma visão de que outras pessoas deveriam estar no banco dos réus, a defesa dos condenados também, e está na Corte Interamericana. E quando que vai avançar essa questão desses processos administrativos que estão fora, né? Eu acho que a justiça não vai chegar neles, viu, sinceramente. Pois e o que a gente vê é o seguinte, Fábio, que ela deu declarações importantíssimas aqui na primeira hora, ela dizendo que o poder público ela tem que entrar na justiça para conseguir uma prótese. Não poderia ser uma coisa automática? Pô, tu foi vítima, inclusive de um problema do poder público, né? Quer dizer, exato, olha, contrassenso. Assim, ela levou quanto tempo a ser julgado esse caso, né? São 10 anos também, né? Praticamente. 11 dias num tribunal, movendo toda a estrutura do Tribunal de Justiça. Eu não questiono a anulação, acho que é do jogo, mas assim, o problema é o que tu frisaste, é a questão do tempo. Né, que se demora, porque se tramita lá e cá, mas assim, o que a gente vê é isso, o poder público ele demora tanto tempo para desmembrar, para julgar um caso rumoroso como esse, e aí quem sofreu lá na ponta não tem acesso a uma prótese. Ela tem que entrar na justiça de novo para conseguir enfim, um direito que seria de todo cidadão. O Estado atentou contra a vida dela também. Né? Exatamente. Não foi só digamos, a iniciativa privada, né? Nesse contexto, porque não foi. Na avaliação dela, enfim, também do júri, né, a empresa, no caso, o Boate Kiss, se atentou contra ela, né? Sim. Ayrton, tô com o programa estourado aqui. Obrigado, cara. Tranquilo. Depois tu vai trocando ideia com os demais programas nossos sobre esse assunto de hoje, que eu achei muito bom. Obrigado, parabéns aí pela cobertura. São 11h37, vamos um rápido intervalo e já voltamos. Hora certa.